queridos amigos e irmãos, nós vivemos uma sociedade secularizada, ou seja, uma sociedade que cada vez se torna menos religiosa. E aí, nesse sentido, nós vamos perdendo aspectos da vida religiosa e nós consideramos isso normal. No entanto, se nós olharmos para a Bíblia, nós precisamos resgatar questões bem importantes para colocar essas questões importantes em prática em nossa vida. Aqui esse texto fala sobre testemunho, fala sobre alegria, fala sobre oferta, mas não fala sobre a oferta no sentido da oferta, fala no sentido da oferta como uma expressão de algo. E é bem importante o que a oferta deles, claro também a nossa, vai expressar. Então o texto começa dizendo: você, em relação à primícia da sua colheita, isso também para nós é uma coisa que nós não compreendemos. Quando a colheita começa, quem é que vai parar? Precisamos colher, precisamos correr atrás da máquina para recolher todo o produto. Eles não, eles colhiam uma parte, primícia, quer dizer, a primeira parte, e aí vinha todo esse cerimonial que é descrito nesse texto. E aí depois disso que eles voltavam para o campo, e aí faziam de fato a colheita, ou o que faltava colher, era a maioria. A primícia era só um pouquinho, mas era o primeiro e o principal fruto. E aí a questão, ela era para ser encaminhada dessa forma. Josué, pode vir aqui à frente ou não? Pode. Marcelo, falei o nome do seu filho. É muito pesada essa cesta para você ou não? Então, pega ela. Pode segurar um pouco. Aqui esse texto diz: você pegará os frutos que você colhe, as primícias, e então você irá ao local que Deus indicou. Eles naquela época não tinham templo ainda. No deserto, o templo deles era uma barraca que eles iam mudando de lugar para lugar, enquanto eles avançavam pelo deserto. Agora já tinham passado o deserto, já estavam na terra prometida, mas não tinham um templo. Só que o que eles tinham eram vários locais de adoração. Eles faziam um altar, e esse então era o templo deles, locais de adoração. E aí traz ao local que Deus indicou, pode trazer. Vamos aqui apresentar, pode subir 2 degraus. Aqui pode virar um púlpito. Aqui então tem vários frutos para simbolizar isso que eles traziam. Aqui tem mamão, aqui tem milho, aqui tem mandioca, aqui tem um milho muito diferente, é o milho crioulo, escuro, preto. Olha só, os mais antigos lembram dele, não é verdade? Os mais jovens talvez nunca viram. Tem melão, tem abóbora, tem também banana, enfim. E aí o sacerdote, ele vai pegar, e os levitas também, eram aqueles que ajudavam no culto, e vão colocar tudo isso no altar. Pode vir, vamos ajeitar aqui um local no altar, coloca no altar. Tá muito bem. Vou pedir para o João também trazer a parte dele. Pode sentar, Marcelo, obrigado. Porque na verdade não era uma pessoa que fazia isso, era toda a nação que fazia isso dessa forma. Olha só, o João e a família dele não estão trazendo aquilo que foi trazido pelo Marcelo, porque eles têm outras plantações. Ele está trazendo cana-de-açúcar, ele está trazendo, pode também mostrar para as pessoas, ele está trazendo uma abóbora, muito bem. Então coloca lá a cana-de-açúcar atrás do altar e a abóbora dentro do cesto, e eles vinham e traziam muito para Deus. Agora a pergunta, pode sentar, João, por que eles faziam isso?
Porque enquanto eles estavam trazendo, eles passavam pela nação como um todo, saíam da sua casa, carregando esses frutos todos. E aí todos os moradores da terra viam isso. E todos ficavam curiosos. O que eles estão fazendo? O que eles estão levando essa parte da colheita? E então o texto explica de forma extraordinária. Ele diz: vocês honrarão e farão um nome para mim no meio em que vocês estão. Por isso, o objetivo da oferta não é a oferta. A oferta ela tem outras razões. Ela é para estabelecer o nome de Deus. As pessoas elas teriam suas curiosidades e se voltariam para essa questão. E quem sabe muitos daquela terra até acompanhariam alguns para ver como que seria lá no local de adoração, o que eles fariam naquele ambiente. E olha só, o texto diz: você ao chegar lá, o sacerdote recebe a sua oferta, o levita recebe, você vai se prostrar. Prostrar pode ser alguém que se ajoelha, pode ser também alguém que se deita no chão, no sentido de demonstrar humildade. Os pagãos, quando eles se reuniam, eles não demonstravam humildade, eles transformavam o culto deles em, normalmente, orgia sexual. E lá não, humildade diante de Deus. Reconhecerás que tudo que você tem, Deus lhe deu. Mas você não vai reconhecer apenas isso, que Deus lhe abençoou. Você também vai reconhecer, você vai analisar toda a sua história. E você vai olhar para trás. E você vai dizer assim: o meu pai, ele foi arameu, prestes a perecer. Poderíamos dizer, mas o que significa isso? Jacó, por exemplo, quando ele saiu da casa do pai e da mãe dele, ele saiu fugido. Ele era pai da nação. Ele saiu fugido porque o irmão queria matá-lo. Ele foi se refugiar na casa do Labão, do tio dele. E o tio, ao invés de ser acolhedor, explorou o Jacó. Ele, primeiramente, por se apaixonar por uma das filhas do Labão, ele fez um acordo. Ele trabalharia 7 anos sem receber um centavo, como escravo, para poder casar com a filha do tio. Mas o tio enganou ele. No dia do casamento, levou a filha trocada. E aí ele teve que trabalhar mais de 7 anos. Trabalhou 14 anos nessa condição de miséria completa, total, como escravo. Não recebia um centavo. E trabalhava dia e noite. Então você, por favor, reconheça. Seu pai foi um arameu. E ele também estava prestes a morrer. Os seus outros pais foram para o Egito. E lá na mão de José se tornaram uma nação forte, poderosa. E veio o rei e os escravizou. E Deus tirou você dessa escravidão. E lhe deu uma terra fértil, onde emana leite e mel. Você vai ter esse reconhecimento. E esse vai ser o seu testemunho diante de Deus. Na verdade, nós também podemos dizer a mesma coisa. Hoje, nós trazemos as nossas ofertas, também, daqui a pouco vamos fazer e colocamos no altar do Senhor. Se nós de fato formos fiéis em nossas ofertas, nós vamos também chamar a atenção do mundo. Não exatamente pela oferta, mas por aquilo que nós vamos fazer com as nossas ofertas. Nós vamos poder evangelizar muito e nós vamos poder estabelecer um grande nome para Deus, ou melhor dizer, o nome de Deus dentro de muitos corações, para que as pessoas sejam de fato felizes. Quando nós trazemos as nossas ofertas, nós não vamos pensar e dizer: puxa, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, aquilo que eles foram orientados a ver, o que Deus fez por mim, como Ele me conduziu, como Ele conduziu a minha vida,
o que Ele fez na minha história com os meus pais, meus avós. E é bem verdade, os nossos pais também estavam prestes a perecer, não é verdade? Ou não? Os imigrantes que vieram lá de fora, os nossos pais, eles não tinham nada. E eles estavam numa situação delicada. Então, isso que o texto fala para eles, é para nós também. E nós vamos nos prostrar diante de Deus. Nós vamos ter humildade, reconhecer que tudo vem da mão de Deus, tudo é dele. E nós, pela graça e misericórdia dele, reconhecendo o que ele é e o que ele faz, nós agora nos colocamos à disposição, não apenas os nossos rendimentos, o nosso recurso, as nossas ofertas financeiras, mas nós vamos oferecer o nosso ser, nos prostramos diante de Deus e dizemos: aqui estou eu, e eu quero ser de fato, querido Senhor, a minha vida eu quero consagrar ao teu ser efetivamente. E falando em oferta, nós nunca podemos esquecer, a nossa oferta é uma pequena sombra, muito pequena, da oferta de Jesus. Ele oferta todo o ser dele para nós. E ele paga o nosso pecado completamente. Jesus, na sua oferta, destrói os nossos inimigos, o pecado, a morte, o inferno. E Jesus, na sua oferta, nos oferece por toda a eternidade a casa dele. E é por isso que nós vamos ofertar ao Senhor. Nós não temos outra vida, digamos, possível. Nós vamos ofertar ao Senhor nosso coração, nosso ser, nosso tudo. E aí, quando nós poderíamos dizer assim: a colheita começou, eu não posso parar, eu não posso levar os frutos para Deus e reconhecer Deus, eu tenho que continuar. Aqui, na verdade, essa é uma figura. Quando alguém diz: eu não posso mais continuar. Quando nós, muitas vezes, temos os nossos pretextos, nossas amarguras que tomam conta de nós, e nós vivemos essa realidade nossa, no sentido de nos afastarmos de Deus e dos propósitos de Deus. Daí é a hora de lembrar que, de fato, nós incorporamos a vida do mundo e não a vida de Deus. E a vida do mundo não é de Deus. Ela leva à perdição. Que nos arrependamos verdadeiramente e então com alegria nos aproximemos. Mas nos aproximemos tanto, com tanta convicção, com tantas ações verdadeiras, que todas as pessoas à nossa volta não apenas percebam, mas que o nome da salvação de Jesus esteja no coração de outras pessoas, através do nosso exemplo e daquilo que nós fazemos, em gratidão, em reconhecimento aos feitos de Deus em nossa vida. Deus nos abençoe. Amém.